Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos nessa noite para esse tempo de oração e de compartilharmos a palavra de Deus. Embora não possamos nos juntar fisicamente, mas essa é a ferramenta que nós temos disponível nesse tempo, a ferramenta virtual. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque podemos nos comunicar por aqui, podemos trazer uma palavra à igreja nesse tempo em que estamos impedidos de nos juntarmos. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nosso desejo nessa noite é bendizer o teu nome. Nós nos prostramos diante do Deus grandioso, o Deus criador, o Deus soberano que tem nas suas mãos o controle da nossa existência, o controle do que acontece no mundo. É um Deus soberano, um Deus que tem amparado as nossas vidas e tem dirigido as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza. Nesse tempo de incertezas, nós te agradecemos, porque temos a confiança no Senhor, nós temos a graça que alcançou e alcança as nossas vidas, e nós te louvamos, Pai. Pedimos, Senhor, que as tuas verdades, as verdades da tua palavra, as verdades que alcançaram o nosso coração, as verdades que transformaram as nossas vidas de criaturas para filhos teus, estejam, Senhor, muito claras, muito evidentes na nossa alma, no nosso pensamento e nas nossas atitudes nesse tempo, Pai. Abençoa-nos com a tua verdade é que dirige as nossas vidas, Senhor. E que, ao considerá-la nessa noite, nós tenhamos paz, esperança e a fé acrescidas no nosso interior, na nossa casa, entre o nosso povo, na nossa cidade. É o meu pedido nessa noite, Deus. Eu faço em nome de Jesus. Amém. Paulo esteve alguns momentos da sua vida passando por isolamento. E quando ele escreve aos Filipenses, ele está vivendo um tempo assim, um tempo em que ele não pode estar com seus irmãos, um tempo em que ele está enclausurado, um tempo de solidão ou solitude, entendo mais solitude do que solidão, pelo que ele fala na carta. Paulo aprendeu, pela palavra do Evangelho, pela experiência dele com Jesus, a viver esses tempos diferentes com alegria. E nós temos muito que aprender com Paulo e aplicarmos esse aprendizado no nosso tempo de hoje. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, nos últimos versos desse capítulo, do verso 27 até o verso 30, Paulo diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele estava mostrando aos filipenses que mesmo nesse tempo enclausurado,
ele se valia de uma leitura da sua existência a partir da fé no Evangelho, da fé nas boas novas. Paulo diz aos filipenses que ele tinha uma dúvida, ele não sabia se ele queria ir para o céu estar com Cristo, ou se era melhor ele estar ali entre eles para continuar o seu trabalho missionário, e que na cadeia onde ele estava, a fé estava sendo pregada. E ele então, ele construía propósitos, ele construía sentido para os seus momentos com Deus a partir do Evangelho. E ele diz a mesma coisa para os filipenses, que estavam vivendo também tempos de perseguição, existia um problema na igreja para que fosse resolvido. E ele diz, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Nesse tempo, meus irmãos, é muito importante nós pensarmos nisso. Nós estamos distanciados uns dos outros, nós não podemos nos juntar, existe aí um anseio por isso, uma saudade que vai no nosso coração. Por outro lado, existem rumores, muitos ruídos. Olha, a NASA vai projetar um holograma da pessoa de Jesus no céu, vai enganar todo mundo, as religiões vão se unir a partir do grande líder mundial que vai entrar na nova era. E esses rumores de conspiração e disso, aquilo, eu vi isso esses dias num vídeo de pessoas aparentemente sérias conversando sobre isso num grupo de pastores. Então, e ali os comentários, será que é isso mesmo que está acontecendo? Não sei o quê. E Paulo diz, meus irmãos, fiquem em paz. O Evangelho, as boas novas de Jesus, em tempos de pandemia, em tempos de perseguição, em tempos de prisão, é a mensagem da paz de Jesus. Não é a mensagem do caos, não é a mensagem de confusão. Fique em paz na sua casa, com sua família. Se voltarmos aos cultos daqui 1 ou 2 semanas, vindo para a igreja ou não, fique em paz. A igreja de Jesus, ela transpõe esses momentos na história. Sempre, sempre, eu tenho insistido nessa verdade histórica, nessa verdade que nós vemos na nossa trajetória, na trajetória da igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E que o que aparentemente é perseguição, o que aparentemente, Paulo diz aqui, o que para eles é evidente prova de perdição, para nós é de salvação. Paulo diz, olha, vocês são muito dignos da fé em Jesus Cristo, da confiança em Jesus Cristo, mas aprendam que vocês também precisam ser dignos nos padecimentos, nas horas difíceis. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Então, esse é o sentido que nós precisamos construir com Deus para esse tempo que nós vivemos. É um tempo de testemunho, é um tempo de crescimento, é um tempo de reavaliação da nossa fé, é um tempo de convivermos juntos com a família dentro de casa, é um tempo de sermos igreja sem a possibilidade de nos juntarmos. Você já pensou nisso? Como nós somos igreja nesse tempo? Estão falando, olha, isso vai prejudicar a igreja, as pessoas vão se acomodar em casa e não vão querer voltar para a igreja. É uma estratégia do diabo para destruir a igreja. Todas as estratégias do inimigo para destruírem a igreja de Jesus Cristo foram frustradas. Foram frustradas. Abalar-se com esse tipo de rumor nos tempos de hoje é uma certa infantilidade. É não entender o que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus transpõe os tempos e as situações. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade que a história da igreja nos mostra. E Paulo diz, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Anuncie a mensagem de paz de Jesus Cristo. Anuncie as boas novas de fé, de esperança.
Anuncie que em tempos diferentes, em tempos em que a igreja foi ameaçada, ela prevaleceu e saiu desses momentos muito mais fortalecida. Deus está preparando a igreja de Jesus para um testemunho fantástico depois dessa pandemia, meus irmãos. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Porque se tem uma instituição, se tem um corpo que prevalece forte depois das ameaças, depois das pseudo-destruições pelas quais passou, é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. E se há algum sofrimento, se há algum padecimento, se há alguma dor como igreja nesse tempo, Paulo diz que nós somos, que isso nos foi concedido pela graça, porque vos foi concedido a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Paulo está falando, eu tenho combatido as acusações, as prisões, as surras, os naufrágios. É esse o meu combate. É o combate pela fé. E o nosso inimigo, ele é sagaz. Ele é sagaz. Ele quer tirar o nosso foco, ele quer transferir a nossa atenção para os rumores. Porque quando nós damos atenção demasiada a essas falas, a esses rumores que não têm coerência com a palavra de Deus em relação à igreja, nós nos distraímos. Nós ficamos com medo. E aqueles que são de Jesus não precisam viver esse tipo de sofrimento, não. Se vamos viver algum sofrimento, vamos vivê-lo com a alegria que nós temos da certeza de que Deus está nos guiando, de que Deus está nos orientando e de que faz parte da nossa trajetória como Igreja de Jesus, da nossa história como Igreja de Jesus, passarmos por esses momentos. Exatamente para que sejamos fortalecidos. Então Paulo diz aos filipenses, alegrem-se em todas as circunstâncias. Outra vez digo, alegrem-se. Não se deixem levar pelos rumores, pelos ruídos, por essa exploração do caos que se faz nas redes sociais. É vídeo de final do mundo, é vídeo de a igreja estar sendo perseguida, é vídeo... A igreja sempre sofreu perseguição, o inimigo está aí, rondando o tempo todo, sagaz, bramindo como um leão, para atacar. É assim o tempo todo, a igreja vive isso na sua história. Então não fique impressionado em demasia com esses rumores. Viva, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Continue a sua vida como testemunha da pessoa de Jesus. Anunciando as boas novas, dizendo que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, dizendo que nós somos cidadãos do reino dos céus e que as pessoas podem se tornar cidadãs do reino dos céus. Dizendo que Jesus Cristo é o nosso único mediador, é aquele que nos dá acesso a Deus, cuidando bem da sua família, cuidando bem da sua casa, cuidando bem dos seus negócios, do seu trabalho. Se você perdeu o seu trabalho, ajuda, os anjos do Senhor estão prontos para te socorrer. É um tempo diferente, mas é um tempo de nós mantermos e crescermos na nossa fé. Então não dê ouvidos a esses rumores, essas histórias que não têm sentido, que não fazem, que não tem lógica. A palavra de Deus tem lógica, tem coerência, tem sentido. E nesses momentos, o Pai nos convida, filhos, venham cá, venham construir o sentido dessa situação comigo, com aquilo que vocês têm na palavra. Com aquilo que vocês têm na palavra. O que parece para os nossos adversários, ou para o nosso grande adversário, sinal de perdição para a Igreja de Jesus, muito pelo contrário. É evidência de salvação. Esse é um tempo de desenvolvermos a nossa salvação. Não podemos nos juntar, não podemos ter o nosso culto,
mas isso de forma alguma compromete o caráter, a pessoa, a força, o poder da Igreja de Jesus. Porque a Igreja de Jesus é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e em qualquer situação que ela viva nessa história, ela vai ser dirigida pela mente de Cristo. Apegue-se nessa verdade. Olhe para o Evangelho, olhe para o que a palavra de Deus nos diz com relação à igreja, com relação às boas novas. E viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Sem medo, sem atenção a rumores, mas com a lógica, com a coerência, com o que a história já nos mostrou com relação à igreja de Jesus. Ok? Era esse o meu recado para você nessa noite. Viva a paz de Jesus. Viva a dignidade do Evangelho de Cristo. Faça o que você tem que fazer como um agente de transmissão da fé, como um agente, como um ministro de Jesus Cristo nesse mundo. Porque isso é o que dá sentido à nossa existência. E não se impressione com esses rumores. Não deixe que essas falas mexam com as tuas emoções, com o teu coração, com a tua alegria. Viva esse momento de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que vivem de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo experimentam a alegria da fé em qualquer situação. Até nos momentos em que somos privados de nos juntarmos como Igreja de Jesus. Até nos momentos em que padecemos alguma situação, alguma dor, algum sofrimento, mas pelo Evangelho de Cristo. Ok? Fique em paz, meus irmãos. O que é de Deus, vai acontecer, e a Igreja de Jesus Cristo vai seguir o seu caminho como deve seguir. E a palavra que nós temos com relação à Igreja de Jesus é que nós seremos, na última instância, no último tempo, nós seremos arrebatados aos céus. É isso que vai acontecer. E até que isso aconteça, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Quer estejamos presentes, quer não possamos estar juntos. Como Paulo, naquele momento, ele não podia estar junto com a igreja, ele não podia unir-se, mas ele sabia que o que dava a sustentação para a igreja é a palavra do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que te dê paz, que a esperança no seu coração transborde e essa fé verdadeira, genuína, na palavra do Evangelho de Cristo faça toda a diferença na tua vida, na vida da tua família nesse momento, certo? O que você ouvir por aí de NASA, de holograma, de unificação das religiões, examine tudo, e se tiver algo de bom, retenha, e se não tiver, se você puder conversar com quem tem esse medo, com quem está vivendo esse receio, colocar uma palavra de esperança, uma palavra de paz nesse coração, faça. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez, que Deus abençoe a tua noite, o restante da tua semana, e estamos, apesar do distanciamento, estamos juntos, numa mesma fé, numa mesma alma, no mesmo espírito, como Paulo diz aqui, unidos como Igreja de Jesus. E não deixe que nada comprometa essa verdade na tua vida, no teu coração, nesse tempo que vivemos. Tá bom? Deus te abençoe, querido. Você é muito querido, você é muito amado, muita saudade dos meus irmãos, mas ainda assim, de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Muita paz, esperança, fé e a convicção de que somos a Igreja de Jesus. Instituição forte, poderosa, que transpõe as barreiras do tempo, as barreiras das situações, as barreiras da história. Oremos.
Nós te damos graças, Senhor, pela certeza que temos do que somos, de como vivemos e do poder que temos como Igreja de Jesus. Muito obrigado, Pai, e que as verdades do Teu Evangelho nesse tempo nos façam, ó Deus, viver de modo digno dele, para a honra e glória do Senhor. Que a nossa palavra, ó Deus, sempre seja a palavra de paz, de esperança, de fé, de amor, que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a anunciar. E não a palavra de caos, de confusão, mas da verdade, da Tua verdade que prevalece e nos liberta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fica na paz de Jesus. Deus te abençoe.